Olá, Para colocar a gravar, irmão, sim? Pronto. Vamos a ler, irmão. Estamos a entrar na parte final do livro de Daniel. Ah, vamos ao capítulo 10. Nós temos o desafio agora de nós fôssemos a fazer um estudo real, ou seja, real não, no sentido de completo, nós teríamos que estudar do capítulo 10 até o capítulo 12. Porque nós precisaríamos muito tempo para isso. Então, vamos ir dividindo por. Só que depois, para juntar tudo, é que vamos ter problemas, não é? Porque essa última secção aqui do livro de Daniel já está a apontar, digamos que para fechar o, o livro, e essa é uma visão que tem várias partes. Então, não é como os outros capítulos onde nós tínhamos uma visão e tinha seu desenvolvimento ou a sua explicação. Aqui é uma visão que nós vamos ir vendo que a Daniel vai tendo. Mas então, hoje vamos a focar no capítulo 10 e nas próximas semanas, o capítulo 11 vamos ter que dividir pelo menos em duas partes, o capítulo 12 também, mas vamos ver se conseguimos fazer ali o ajuntamento de tudo, sim? Vamos ver, versículo 1, e para ter ali o contexto, não é? E poder entrar em tema. Diz ali, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Sim. Ah, lembra o capítulo 9 em que ano nós estávamos? No ano primeiro de Dario, filho de Assuero. Ou seja, já tinha passado o reino da Babilônia, agora já passou, era no capítulo 9 estavam já os medos, não é? Com Dario, o medo, mas aqui estamos com o rei Ciro, e estamos no terceiro ano. Sim? E isso é importante, irmãos, porque no capítulo 9 nós vimos que Daniel, estudando a profecia de Jeremias, ele encontrou que já faltava pouco tempo para que os 70 anos que Jeremias tinha profetizado que Judá ia estar no exílio estava por chegar. Então, ele, por isso que ele ora, não é? E pede a Deus que Deus ah, mostre para ele e cumpra a sua palavra. E até pede perdão, não é? Ele se arrepende porque ele sabe que se arrepende por ele e pelo seu povo, porque Deus tinha falado, não é? Que se o povo se arrependia e o procurava, Deus ia responder, não é? E cumprir a sua palavra. Então, já no primeiro ano, o rei Ciro, ele dá o decreto para que os judeus possam voltar a Jerusalém. Então, já aqui já passou 3 anos de novo, 2 ou 3 anos. E Daniel está já com mais ou menos 85 anos. Então, ele ficou em Babilônia, nós vamos ver isso agora, não é? Ah, talvez por questão que ele já era muito velho para fazer a viagem, ou porque ele ainda estava no serviço, do rei de Pérsia nesse momento. Então ele fica, ele não volta com os judeus. E, mas é interessante porque olha o que diz ali o versículo 2. Quem pode ler, por favor? Sim,
Isso também para ler o texto total. Isso. Ah, interessante que fala que Daniel estava triste. A pergunta é por quê? Por que que ele estava triste? Se Deus já tinha cumprido a profecia e o povo tinha, ou seja, saiu o decreto para que o povo voltasse. Então, o que que seria que causava essa tristeza em Daniel? Os irmãos podem imaginar alguma coisa? Depois ele vai ficar mais triste ainda, mas não, não pelo menos não fala de tristeza nessa maneira, não é? Mas ele diz ali no versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas e ele jejuou por 3 semanas. Não sei se vocês já ouviram o jejum de Daniel. É, sim, o pessoal fala, não é? Mas pronto, é de ali que tiram, não é? Das 20 que Daniel ah, jejuou, por isso que diz que ele não comia carne nem bebia vinho, não é? Ah, nem ele fazia, não é, aquela cerimônia de tomar banho com perfumes, por uma maneira de mostrar a sua tristeza. Sim. Alguma ideia nós podemos ver se nós, por exemplo, lemos em Neemias. Antes de chegar ao livro de Neemias, capítulo 1. Ali, Esdras e Neemias, capítulo 1. Esdras e Neemias são livros contemporâneos, sim? São da mesma época. Esdras, pronto, na ordem está primeiro, bem antes de Salmos, antes de Jó, antes de Esther, ali está Neemias. Neemias 1, versículo, diz assim, não, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susá, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, eles pelos judeus, que escaparam e que restaram do cativerio e acerca de Jerusalém. E disseram, os restantes que ficaram no cativerio lá na província estavam em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas. E Neemias vai ter uma reação similar, não é? E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. Ou seja, aqui, pronto, o decreto já tinha saído, não é? Já o povo tinha voltado, mas não foi todo o povo que voltou. Só voltou um pequeno número. E, ah, acho que o número aproximado de judeus que foram levados à catividade era por volta de 70.000. E os que voltaram foi por volta de só 10% disso. Os 7.000 que voltaram, né? A grande maioria ficou no lugar, nas grandes cidades, onde eles tinham sido levados cativeiro, não é? Então, possivelmente, a situação de Daniel era tristeza também por essa questão, não é? De que Deus tinha respondido, Deus tinha cumprido a profecia, mas não havia resposta de parte do povo. O povo estava a agir como se ah, não importasse, não é? Ou seja, ao final, e o povo que tinha voltado estava a passar problemas. Eles estavam a ser perseguidos pelos samaritanos,
que tinham ficado lá, não é? E não deixavam fazer. Neemias vai relatar muito disso, não é? Que eles iam reconstruir a muralha e os samaritanos vinham, não é? Tentando fazer que eles parassem, que eles até tiveram que construir a muralha em uma mão, não é? A pedra, em outra mão, a espada. Só falando que tinha mesmo ser nessa opressão. Então, foi muito difícil, né? Tudo isso pode ser que estivesse a carregar o coração de Daniel, não é? Isso o leva, não é, a buscar a presença de Deus e pedir e orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Sim. Entre parênteses aqui, irmãos, aqui talvez surja uma primeira pergunta. Ah, já oraram alguma vez assim? Já tiveram alguma vez um tempo de oração angustioso perante o Senhor, onde a única coisa que importava era a, pronto, colocar a situação perante o Senhor e nem aquilo que nós achamos que é importante, como a comida ou a bebida, mas procurar mesmo. Ah, nós precisamos fazer mais isso. Estamos muito mal acostumados, não é, a achar que quando nós oramos, a resposta vai ser imediata. Mas nós vamos ver mais disso ao longo aqui do texto, não é? Versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, e aqui não é janeiro, primeiro mês é no calendário judeu, que seria, tá? Que seria mais ou menos março, abril, entre março e abril, perto da Páscoa. Diz, no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio. Vocês têm como o nome do rio ali, nas vossas Bíblias? Idequel Tigres. Isso, Idequel é o rio Tigres. Só é outro nome para o rio Tigres. Ah, e ele estava ali com um grupo, ou seja, ele estava em pessoa, não é? Mas ele vai ver alguma coisa, estando ali à beira do rio, não é? Versículo 5. Que pode ler, por favor. E ele, cujos donos estavam como era como um menino e seus olhos como tochas de fogo e seus braços, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Ei, tem que ver, Daniel, que aparece ali. Diga, é o anjo, Jesus, pessoal do Sul, o que acham? Eu creio que seja Jesus. Jesus, alguém dá mais, alguém dá menos? Está conseguindo me ouvir? Diga, Está conseguindo me ouvir? Então, né? está muito longe. Não sei o que que Estou? tá. Não sei, acho que é o meu computador. Ali te ouvimos melhor. Quando tu te sangas, se ouve melhor. Acho que é Jesus. Eu acho. Sim? Por quê? Vestido de linho. ah, Eu já vi já essas menções dessas palavras em outro lugar que se fala relacionava a dos Jesus. olhos, os olhos como tochas de fogo, parecido com o capítulo 9. Ok? Interessante, não é? Ah, nós já limos isso. Apocalipse capítulo 2. Versículo 18.
que diz? Parece o mesmo, não é? Bem anjo. Interessante. Porque a grande questão que nós temos é, e isso lembra que é um princípio bíblico que nós aplicamos, não é, da interpretação do texto, que a Bíblia se explica a si mesma. Ah, onde que diz anjo o teu? No versículo 5? Sim, ok. Pena que tradução diretamente ali como anjo, não é? Porque diz ali um homem, né? Alguém parecido a isso. Mas fica claro que seja Jesus, que está a falar de Jesus, porque ali fala, não é? Os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, que em Apocalipse diz como latão reluzente, que é a mesma coisa, sim? E os olhos também como chamas de fogo, não é? E a voz de suas palavras era como a voz de uma multidão. Então, é interessante o facto de que Daniel, naquela angústia que ele tem uma visão do próprio. Sim, é brilhante, sim. É vamos falar, uma joia preciosa, é muito escassa, mas que é brilhante. Né? A ideia é isso. Há várias coisas que nós podemos falar aqui, irmãos, mas entre parênteses, vocês percebem que em toda a descrição que se faz de Jesus, sim, no Antigo Testamento e depois no Apocalipse, nunca se apresenta como é a sua cara. Ah, e por quê? Porque isso ali se cumpre aquele mandamento. Não farás imagens, não farás imagens para ti. Nós somos muito mal acostumados a ter, por exemplo, a escola dominical é uma luta para fazer algum trabalhinho para as crianças. E nós temos ali o Jesus moicinho, não é? Aquele com barba mas será que nós temos autorização para fazer isso? Se a Bíblia não faz, nem no Novo Testamento, nem no Novo Testamento. E é interessante que Daniel faz isso. Daniel vê a Jesus, ou seja, vê a palavra técnica para isso seria teofania, ou seja, uma aparição de Jesus, ou uma epifania também se pode usar, não é? Ali. Versículo 7. Olha o detalhe ali, irmãos. E sou eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Mas vamos lembrar algum outro relato na Bíblia de uma situação parecida? Alguém lembra? Alguma situação parecida? De Paulo, de Isaías, eu acho. Ah, em qual momento? De Paulo, quando é parecido, né? Ali quando ele tem um encontro. Mas no Paulo. caso é de Paulo. Isaías Ok. me Estava lembra. brincando. A- Isaías me lembra aquela passagem, Isaías 6. Adão e Eva? Sim. Pronto, aqui a questão o que fala é basicamente o facto de que só Daniel é que vê, não é? Porque os outros não veem. Que foi a mesma coisa que aconteceu com os homens que iam com Paulo. Paulo tem, não é? E ouve a sua voz, mas os outros só veem a luz.
Ah, tá bem, sim. Que ele pide para que o seu servo veja. Era isso? Ok, sim. Mas aqui nessa questão é o facto. Por que que chama a atenção de isso, irmãos? Olha o versículo 8. O que acontece com Daniel? Por quê? Ou melhor, vou mudar a minha resposta, a minha pergunta. Desculpa. O que que fariam vocês se Jesus aparece para vocês assim? Sim, porque essa é a atitude correta. Mas todos os relatos que nós ouvimos hoje em dia que venham a Deus ou que venham a Jesus, o que que o pessoal faz? É, abraçar, né? Eles vêm até vendo a um que falou que vê uma trombeta e que Deus falou para ele, olha, essa trombeta está só à espera da tua ordem para tocar, né? A tua ordem para tocar. Ah, coisas assim. Mas não há maneira de contemplar ao nosso Redentor, a Jesus ou a Deus, e nós ficarmos do mesmo jeito. Não há maneira. E há consequências. Ou seja, nosso corpo não aguenta. Nosso corpo não aguenta. Lembra Moisés? Quando ele recebe as tábuas da lei e pronto, Moisés pede a Deus, eu quero ver a tua face, quero ver a tua glória, a tua face, melhor dito. E Deus fala para ele, não, ninguém pode ver a minha glória e continuar vivo. Ou seja, eu vou passar em frente de ti, mas eu vou te cobrir com minha mão. Ou seja, o próprio Deus tinha que proteger o Moisés para que ele pudesse ver apenas um resplandor daquilo que era a glória de Deus. Não é? Irmãos, quando nós temos essa concepção ou esse esclarecimento de quem é o nosso Deus, ah, nós precisamos pensar como que nós reagimos. Muitas vezes para nós é uma coisa assim muito superficial, ou achamos que é uma coisa só emocional. E nos cultos, por exemplo, eu fui tão tocado. Tocado de quê? Eu não vi cair ninguém até agora. E não cair para trás, não cair como morto. Tem realmente um toque de parte do Senhor. Nós não aguentamos isso. E o homem que estava a orar, um homem que dedicou a sua vida para orar, um homem que vivia dependendo do Senhor, ele não aguentava. Imagina nós, imagina nós. Então, é interessante, e eu acho muito interessante que o Espírito Santo tenha deixado isso no texto bíblico, para que nós sejamos cientes daquilo que acontece. Sim. E é interessante que é o próprio Deus a intervir nessa situação. Versículo, aqui nós temos, consiga ver, primeiro, uma apresentação. Daniel apresenta a situação, apresenta onde ele está, ele dá até a data, é uma coisa, um detalhe muito interessante. Depois ele fala de uma visão que ele tem, do próprio Filho de Deus, mas essa visão acaba ali, para ali, porque ele desmaia. Ele literalmente desmaia. João vai ter a mesma situação. Quando ele vê, no capítulo 1 do Apocalipse, ele relata, não é, a esse mesmo com olhos de fogo e pés de latão reluzente, não é? Ele também fica como morto, é a expressão que ele usa. Ele também desmaia. O próprio João, o discípulo amado, não é, que estava a ter isso. Versículo 9. Vamos ir um bocadito mais rápido. Sim? Versículo 9 e 10. Tudo ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a cair. Contigo.
poucos sacudiu e me pôs por eles, e as causas de Edom. Sim, podemos ler e continuar a ler ali até o versículo 12. Ele me disse, Daniel, palavras que levanta, porque eis que te estou enviado. Palavras, eu me pus tremendo. Então disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, não ouvir as tuas palavras, e por causa das palavras é que eu ouvi. Pois, irmãos, eu poderia passar dessas coisas, não é? Ah, diga. Pronto, mas percebem que não é Jesus que toca nele. Sim, agora versículo 10 diz, eis que certa mão, ou seja, não é Jesus a entrar, é outro, ali sim entra, possivelmente um anjo, não é? Certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos. Por quê? Porque ele tinha desmaiado mesmo. Então agora ele fica de joelhos e sobre as minhas palmas das mãos, sim? E ali ele fala, não é? Ele diz, Daniel, homem muito amado, as palavras, não? Eu gostaria de ouvir tanto. Homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra, levantei-me tremendo. Os detalhes, irmãos, ele estava desmaiado no chão, não é? Ou pelo menos caiu no chão, não é? Com a cara no chão. Depois ele fica de joelhos e agora ele fica em pé, ainda que ele continua a tremer. E ele ouve essas palavras, não é? Versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Coisas muito interessantes, irmão. Primeiro, Deus ouve a oração dos seus filhos. Foi ouvida desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que ele começou. Quanto tempo ele orou? 21 dias, 3 semanas. Sim, 21 dias. Mas desde o primeiro dia, Deus já estava a ouvir. E essa é uma questão muito interessante, não é? Primeiro. Segundo, Daniel não somente era um homem de oração, mas é um homem que ele queria entender as coisas que Deus tinha falado. E no capítulo 9 já falou disso, que ele estava a ler o livro de Jeremias, porque ele queria saber por quanto tempo era a profecia, quanto tempo que a profecia tinha falado, que Jeremias tinha falado que ia a fazer isso. Por isso que diz ali, não é? Em que aplicaste o teu coração a compreender, número um, a humilhar-te perante o teu Deus. Fala muito da atitude de Daniel, não é? Alguém que procurava mesmo ao Senhor. Deus responde. Deus responde. Ainda que no tempo de Deus, ele vai deixar, vai tomar o tempo que seja necessário, mas ele responde, não é? Algum comentário até aqui, irmãos? Porque aqui vamos entrar em coisas interessantes agora. Mais interessantes. Mas percebem o valor da oração? Sim. Percebem quanto nós precisamos orar? Sim. Por isso, ali a atitude é humilhar, é orar, aplicar o coração a compreender as coisas de Deus, que fala de estudar a sua palavra e entendê-lo, e humilhar-nos na presença de Deus, ou seja, no sentido de reconhecer, eu não sou Deus, eu careço, eu preciso de Deus com urgência, e isso é necessário. São ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Deus responde a oração de
a Daniel. Versículo 13. Começa um desafio. Mas o príncipe do reino da Pérsia me exigir 21 dias. Eis que Miguel veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da terra. Agora vim para fazer. Isso, até ali. Ah, esse mesmo anjo que foi enviado para comportar a Daniel, fala que naquele percurso de 21 dias de novo, alguma coisa esteve a acontecer. O que estava acontecendo? Aham. Uma luta, uma batalha espiritual. Sim. Diz aqui, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Quem que é o príncipe do reino da Pérsia? Lembrem que, voltando ao versículo 1, o que o versículo 1 falava? No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Sim. Então, aqui não está falando de Ciro, porque quando se fala dos reis, usa a palavra rei. Usa a palavra príncipe. Sim. Ah, nós precisamos ir a outro texto. Efésios capítulo 6. Versículo 12. Que diz o apóstolo Paulo? Efésios 6, 12. No sangue, esse maldade em lugares Interessante. É a mesma linguagem que Paulo está usando. Quando fala de príncipes, não é? A ideia é que era mesmo algum demônio em particular que estava a influenciar o reino de Pérsia, não é? Quem se opôs a esse anjo que foi enviado para a, ajudar ajudar, não, confortar a Daniel. Então, por isso que nós podemos entender que havia uma batalha espiritual. Durante o tempo que ele estava a orar, Daniel estava a orar, não é? Não é que ele não havia resposta do parte do Senhor. Sim. A resposta já foi enviada, mas ao mesmo tempo havia uma batalha, um mundo espiritual de alguém a querer não impedir, mas sim estar a fazer guerra contra Deus. Então, o mesmo anjo ele tinha dois trabalhos, né? Era o mensageiro, que no dia 21 tinha que chegar até Daniel, mas, entretanto, ele tinha 21 dias que estar a brigar ali com a Daniel. Alguém ia falar alguma coisa? Pastor, Sim. esse tipo de batalha ainda acontece nos dias de hoje. A, a ideia que nós temos é que sim, que há batalhas a acontecer, mas percebem que Daniel nem estava se apercebendo disso. Ele não saberia dessa batalha se é que o anjo não falava. Ou seja, não depende de nós, e porque muitas vezes o pessoal vai falar isso, né? Por isso que nós temos que batalhar. Não temos nada a ver aí, nós nem sabemos o que está acontecendo ao nosso redor, mas que há uma batalha, sim, a mesma expressão vai ser usada depois no capítulo 13, no capítulo 12, desculpa, de Apocalipse, não é? Então, mas o príncipe do reino da Pérsia, não sei se respondi, Diogo. Não, respondeu hein, a pergunta, né? Mas o que, assim, o que podemos fazer nesse quesito é orar mesmo em relação a isso, como o Daniel orou esses dias todos. A grande questão é qual que era a batalha que Daniel estava a enfrentar.
Não entendi. A batalha que ele estava enfrentando ali, Daniel, porque ele nem estava se percebendo da batalha espiritual que havia, não é? Só o não, ele anjo que estava fala isso. orando, ele estava orando ali, né, para Deus, né? Ele estava orando, mas por quê? Ah, não me lembro. Qual era o motivo da oração? Não me lembro, pastor. Ele queria compreender a visão, pastor. Ah, olá, André. Olá, pastor. Ah, pronto, ele fala que ele queria compreender aquilo que Deus tinha falado com ele até esse momento, não é? Mas também ele estava a interceder pelo seu povo. Sim? Ele estava triste, essa é a expressão que ele usa, estava triste justamente, e a tristeza era por causa do povo, que não estava a entender e estava a reagir àquilo que Deus estava a fazer. Então, a nossa batalha espiritual, irmãos, é justamente isso. Ou seja, lamentavelmente nós estamos muito focados em nós próprios sempre. Tá? Aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Mas nós temos que lembrar também que nós temos que batalhar por outros, orar por outros, interceder por outros, a clamar ao Senhor por salvação de almas e por irmãos nossos também, falando nesse sentido, não é? Pelos nossos irmãos na fé. Em um sentido, não, mas não no sentido de que eu estou a batalhar espiritualmente, sino que não se entende. Mas vamos chegar ali, ver um bocadinho mais o que diz ali. Mas antes de passar isso, irmãos, o que aparece ali? Diz o príncipe, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, interessante, sim? Um dos primeiros príncipes, é a primeira vez que aparece o nome de Miguel aqui. Mas diz que ele é um dos primeiros príncipes, falando que ele é um dos generais do exército de Deus. E ele veio a batalhar, diz, não é? E ajudar, para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. É muito interessante. Aqui já aparece a palavra rei, já não aparece a palavra príncipe, não é? Mas o anjo ficou ali por trás daquilo que estava acontecendo, que possivelmente foi Ciro ah, eh, guiado, não é? Ou sendo usado pelo Senhor. Então é muito interessante essa questão. E o fato de aparecer Miguel ali. Né? Os adventistas vão falar que essa primeira visão que teve ali Daniel, daquele que tinha os olhos como fogo e os pés de bronze, que esse era Miguel. Ou seja, que Jesus é Miguel, é isso mesmo. Então, e nós temos um youtuber muito famoso falando disso. Se chama Rodrigo Silva, sim, que é um grande cavalo de Troia, cavalo de Troia, não é, do adventismo dentro das igrejas cristãs. O pessoal gosta muito do que ele fala, ele é muito bom na arqueologia, não é? Ele é convidado, mas ele não perde a oportunidade para colocar o seu ensino por trás. E ele fala disso. Né? Ele fala que Jesus é o arcanjo Miguel, que aparece ali. Então, por isso que o adventismo não deixa de ser, ou os adventistas não deixam de ser uma seita. Obrigado. Mas essa é a realidade, não? Eles têm a sua própria profetisa, Ellen White. Não é? Alguém ia dizer alguma coisa? Pastor, Senhora? só uma dúvida antes de continuar. Sim, por Nessa, favor. nessa visão aí do capítulo 10, o pessoal que estava exilado já tinha sido liberado para voltar para a reconstrução? Eu fiquei na dúvida Sim, sobre isso. sim, nós já estamos agora, aí segundo o versículo 1, estamos no terceiro ano do reino de Ciro de Pérsia, não é? Eles já foram liberados no primeiro ano. Desde o capítulo 9, então.
Não, lembra que não há Não é cronológico, né? cronológico, mas sim, já passou. Você lembra que faltava 2 anos, aproximadamente, para cumprir os 70 anos? Sim, sim, sim. Sim, então aqui nós estamos pelo menos a 3 a 4 anos depois dessa missão, Tá bem, do capítulo 9. Tá bem? tá bem. Pronto, continuamos? Versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer a teu povo. A quem é o teu povo? Aos judeus. Sim, aos judeus. O teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E isso é importante, irmãos, essa questão, porque nós depois vamos entrar no capítulo 11, onde é como uma. Não sei se os irmãos acompanharam, não é? No capítulo 8, nós tivemos uma visão de coisas que iriam acontecer até o Império Grego. E a divisão que iria acontecer com Antíoco Epífanes a chegar até Jerusalém. Estamos ali ainda estamos chegando até o ano 160. O capítulo 9, nós já chegamos até Jesus Cristo, que fala que o Messias príncipe iria ser morto, não é? A metade da semana, falando de que Jesus iria ser morto, não é? E que havia uma grande perseguição e depois também o templo iria ser destruído, não é? Então já foi anunciado isso no capítulo 9. Capítulo 10 é a preparação para aquilo que nós vamos encontrar no capítulo 11 e 12, onde a lupa vai ser aplicada mais de perto, onde nós vamos ver os reinos da Grécia, sim, as divisões, e até vamos a ver como aparece ali Síria e Egito. Sim. E o capítulo 12 nos vai dar um pulo muito grande, porque vai falar inclusive da ressurreição dos mortos. Sim. Então, nós vamos ser levados a uma lupa e depois desculpa, a um microscópio e depois a uma lupa, sim? a, ao macroscópio para olhar para a história da humanidade. Então, por isso que o anjo diz aqui, não é? Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, ou seja, nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ou seja, a visão que ele iria ter ia levar muito tempo. Ô, Sim, pastor, com sim, licença. Então, essa batalha que estava tendo era para que essa mensagem que, que, que o Daniel está recebendo aí não chegasse até ele. É isso? não percebi, desculpa, não sei se sou eu que não estou a ouvir. É que essa mensagem que Daniel está recebendo, está escutando agora? Sim, Tá- Essa escuta, batalha, não sei, oi? sim, podes falar. Essa batalha, então, que estava acontecendo, foi para que essa mensagem não chegasse a Daniel. Não, não. A batalha não tem nada a ver, ou seja, Nada a ver com a mensagem. especificamente com Daniel. Não, com a mensagem, estou falando com a mensagem. Sim, por isso, não tem a ver nada com, não é que ou seja, o objeto da batalha não era Daniel, ainda que ele estava lá. O objeto da batalha é o reino da Pérsia. Ou Entendi. seja, a ideia O é controle da que, Pérsia, o controle do reino, no caso. diga, Eles estavam ali para realmente só para ter o controle do reino, né? Isso da Pérsia ali, isso. nada a ver com a A ideia que mensagem. nós vemos no texto é que por trás das coisas que estavam acontecendo na Pérsia, não é? Coisas que queriam impedir os planos de Deus, que estavam demônios mesmo, que é aquilo que Paulo diz, não é, ali em Efésios, que é uma batalha espiritual, e nós temos que lembrar que nós estamos em uma guerra espiritual, mas que nossa luta não é o irmão que não gosta de mim ou que não me cumprimentou
na rua ou coisas assim, não é? A luta é realmente a nível espiritual. Há uma batalha, há alguém a palavra que não vem para mim, opor-se, como se diz, alguém que esteja a estar contra Deus. Qual é a expressão em Opondo ali, português? se opondo. Opondo. Isso, obrigado. A esta hora o cérebro já não está. Alguém que está opondo a Deus, não é? Ele que está querendo impedir, ainda que não consiga, não vai conseguir. Mas isso não significa que ele não faça o esforço, não é? Então, a ideia é, detrás de todo, ou seja, Deus tem um plano para o mundo e ele está levando adiante. Mas há uma batalha de Satanás e os seus demônios tentando impedir que isso aconteça. Tentando. Não vai conseguir, mas ele tenta. Tá bem? Também. É Ok. porque eu fiquei meio assim, porque também, como isso é como é que eu posso dizer assim, é do plano de Deus, né? Essa mensagem, tudinho para o futuro próximo, né? Que isso também poderia estar envolvido também nessa batalha. Não, como é que é? Satanás, ele não sabe o que Deus faz. Não é? Ele não pode saber qual que era a mensagem do anjo, por exemplo. Mas Ele aí, fala, se tem um anjo ali, daquele Supremo, ali, alguma coisa tem ali, viu? Alguma coisa tem. ok. Ah, Ele não viria aqui para qualquer coisa, não. pronto, agora ele já sabe os planos de Deus, não é? Porque ele lê a Bíblia mais que os crentes, mas pronto. Ah, ainda assim, isso que é a parte que nós pensamos, nós podemos ver a tolice da rebeldia, não é? Ele sabendo o que espera, ele na mesma continua opondo-se a Deus, não é? Pronto, irmão, versículo 15. Falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. Ou seja, de novo, a atitude que nós vemos em Daniel é muito interessante, não é? Longe dele ser alguém que, ok, então se eu sou muito amado, não é? Eu sou o escolhido, o profeta escolhido para receber essa revelação. Venha, venha mais, dá-me mais, dá-me mais. Não, ao contrário, era terrível, porque a responsabilidade que estava a ser colocada em Daniel e o facto de Deus mostrar, revelar para ele os seus planos, ele mexia muito com ele, né? Mexia muito com ele. Versículo 16. Falou tanto da tua mãe, a gente ficou ali, a minha mãe ficou assustada. A mãe de quem? Já minha mãe, É Dayana que ela não consegue falar baixo, não. Ok, ok. Tá bem. Diz aqui, versículo 16. Eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou meus lábios, então abri a minha boca e falei dizendo, aquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez e faleceu. Sim. Aparência de um homem que está a falar sempre de um anjo. Ou seja, Jesus Cristo já não está mais. Ele só teve aquela visão e isso acabou com ele. E a partir daí é que ele está lutando fisicamente para ter a força. Mas ele fala, não consigo nem falar. E o próprio anjo era quem tinha que fortalecer ele de novo, não é? Uma e outra vez, para que ele seja fortalecido. Sim. Verso 19. E disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anímate, sim, anímate. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Pai, porque
me fortalecesse. E ele disse: Sabes que eu vim a ti, agora, pois, tornarei a pelejar contra os príncipes dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Lembra que isso era que estava profetizado? Ou seja, ele sabe que os persas vão cair, a luta vai continuar, mas detrás do rei da Grécia também está algumas coisas é, estranhas ali por trás. Né? Por isso que diz, ele que virá príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está registrado na escritura da verdade. E ninguém há que se anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. E aparece de novo Miguel ali, não é? O vosso príncipe falando aquele que luta por Israel. Não é? E pois, no primeiro ano, versículo 1 do capítulo 11, eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Tá falar, é o anjo que continua a falar ali. Lamentavelmente, corta ali a divisão do capítulo, a ideia do texto, não é? Porque parece que o versículo 1 do capítulo 11 é o outro a falar, mas é o mesmo anjo que continua a falar. Não é? Então, voltando ali, mas eu te declarei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Se chama príncipe por causa da, a, como se pode falar, da hierarquia que ele tem entre os anjos. Possivelmente ele é um dos generais. Nós chamamos de arcanjo, não é? Por isso que ele recebe o nome de arcanjo Miguel. Arcanjo significa principal entre os anjos. Possivelmente por isso. E a luta dele é com príncipes também. Ou seja, e aquilo, e por isso que o texto de Efésios é que nos esclarece isso, não é? Sim, dali que sai, não é? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, na ideia de que há é uma organização, por falar, não é? Satanás é organizado, não é crente e muito menos batista, não é? Ele é organizado. Potestades, falando que tem poder, não é? Contra príncipes das trevas. Ou seja, que está não é com um demônio livre, sim, contra generais das trevas. Essa, sim, sim. Bom, pronto, isso já é uma interpretação. É, não, essa já é uma interpretação que lamentavelmente se dá muito isso, mas na Bíblia nós não temos isso. A Bíblia não fala disso. Ah, sim, mas lamentavelmente a ideia que se tem, não é que por trás de cada governo há um demônio, mas a Bíblia não fala isso. Por isso que nós não podemos chegar lá. Agora, que há demônios a influenciar, sim, isso sim, e é aquilo que devemos buscar, sim. Mas não podemos falar de, como se fala, de demônios territoriais. De novo, todas essas informações ou todos esses ensinos, irmãos, não saem da Bíblia. Geralmente saem de ex-satanistas. E a minha pergunta é, por que nós temos que ouvir ex-satanistas, ou satanistas até, se nós temos informação na Bíblia? A Bíblia é suficiente. Aquilo que Deus quer que nós saibamos, Ele fala. O que vai além disso, nós não precisamos saber. Então, por isso que é interessante. Se o anjo não tivesse falado isso aqui, não queremos saber.
sim? Mas a conexão que nós fazemos é com o Novo Testamento naquilo que Paulo fala. Não, nós estamos em uma luta. Lembra que estamos em uma luta. E a luta, a ideia não é, a luta não é uma coisa simples. É mesmo uma batalha, né? Porque é como se fosse generais a entrar em batalha. Ainda que o outro, como se fala? Outra equipa, não, outro exército já está derrotado, eles já sabem que estão derrotados. Ainda assim, eles vão tentar fazer o maior dano possível, sim? Ah, e vai ser, e é interessante, nós ah, vemos isso, e por isso que eu falo, a própria Bíblia fala de isso e já nos avisa que isso vai ser assim, não é? Deixa-me só ver se consigo mostrarmos uma questão aqui. Pronto. Apocalipse 20, é 19, 19. Apocalipse 19, 19. O que diz ali? Quem pode ler, por favor? Ou seja, eles se opõem, essa palavra não seria, se opõem mesmo ao próprio Jesus Cristo. E a besta, os reis da terra, os exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. Isso é uma coisa, é tolice, mas eles fazem. Né? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos, com quê? Com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vão vencer? Não. Como que Jesus acaba com eles? Com o poder da sua palavra. Por isso que na batalha que houve entre Jesus e Satanás, qual que foi a arma de Jesus? Escrito está. Escrito está. E essa é a batalha que nós temos. Se nós lemos em Efésios capítulo 6, aquele texto que estávamos a ler, não é? Qual que é a nossa arma? Como que nós estamos armados? Portanto, Efésios 6, 13. Portanto, esse portanto veio a consequência de esse porquê. Sim? Essas palavras são importantes. Sim? Eu vou iniciar um bocadinho mais antes para que o texto tenha sentido. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o mandato. Aqui é uma ordem que Paulo está a dar aos Efésios. Não é? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo coloca cilados para os crentes? Sim, ele coloca. E nós temos que estar cientes disso. Nós temos que estar cientes. Pode fazer-nos dano? Não, não pode. Mas nós estamos em uma constante batalha. Por isso que eu preciso vigiar. Eu tenho que ter essa atitude de vigiar, estar atento. Por que que eu faço o que faço? Por que que eu deixo de fazer o que deixo de fazer? Quais são as minhas motivações para fazer as coisas? Sim, tenho que estar em revisão constante, porque Satanás vai
tentar fazer-me cair em laço. Sim? Versículo 12. Porque não temos, já limos isso, não é que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais demandadas nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, não parte, toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Sim? Lembra que a ideia do apóstolo Paulo aqui é o soldado romano, ele vai tirar a imagem do soldado romano para falar da armadura, mas ele está pensando também no exército romano. Vocês já viram algum filme de como que os romanos batalhavam? Qual era? Eles tinham armadura, sim, mas como eles batalhavam? Qual é o sistema romano de batalha? Se não assistir mais filmes. Sim, eles geralmente faziam um quadrado, Fala aí. colocavam os escudos. Os escudos na frente com as Isso, lanças por trás. isso mesmo. Eles iam empurrando os inimigos e com a lança furava. Empurrava, Isso mesmo. furava. E isso que Paulo tem. Então, quando ele fala ficar firmes, a ideia é: o cristão não está, não tem que estar, não é coitadinho ali detrás do escudo, não é porque para não. Não. O cristão é alguém que ativamente está a participar da batalha e está a empurrar. O que Jesus falava? Quem que não iria resistir? A igreja ou as portas do inferno? As portas do inferno. Porque não é o contrário, irmão. Não é Satanás atacar a igreja. É a igreja atacar a Satanás. Nós precisamos mudar essa questão. Nós ficamos muito com aquela ideia, coitadinho, não é? Tenho que resistir aqui. Não, somos nós que estamos a entrar em território inimigo. Porque o mundo jaz debaixo do maligno. É isso que diz João. Né? Pronto. Estáis por firmes. Sim? Como podemos estar, como vamos estar firmes? Diz, tendo cingido os vossos lombos com, aqui diz com a verdade, mas a melhor maneira é com o cinto da verdade. Sim? Por quê? Os soldados romanos, eles não tinham calças como nós, sim? Eles usavam uma espécie de túnica. Porque, eu não sei se alguma vez já os homens tentaram correr com um vestido, não é? Mas a experiência, não é, das mulheres fala que é complicado quando o vestido é justo, não é? Então, o que eles faziam? Eles pegavam, amarravam com o cinto, sim? Para que isso não... Então, qual que é o cinto? É a verdade. E a verdade está a falar, de novo, aquilo que nós aprendemos através da palavra do Senhor, é conhecer ao Senhor. Cingidos vos lombos com a verdade e vestidos com a couraça da justiça. Qual que é a couraça, irmãos? Onde que vai a couraça? A É, palavra não, a couraça é aquilo que protegia, principalmente a partes dos órgãos mais aonde vai a couraça, né? expostos, sim. Então, o que nos protege, irmãos? É a justiça. A justiça de quem? É de Deus, de Cristo. Porque qual que é um dos ataques de Satanás? Tu já pecaste de novo, não é? Tu não tens vergonha. E vais orar, vais agir, e achas que Deus te vai ouvir, sendo que voltaste a pecar a mesma coisa. Nosso coração está protegido com a couraça. De quem? Da justiça de Cristo. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Lembra que eu falei, não é que nós estamos coitadinhos, nós estamos a avançar. Nós estamos para falar do evangelho, da paz no sentido de entre Deus e os homens. Qual que é a mensagem de Deus, a mensagem de Deus para com os homens? E nós estamos preparados para falar para isso. Tomando, sobretudo, o
escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé, sim, de novo, em quem que nós confiamos? Nós confiamos em Jesus Cristo. Paulo vai falar em Romanos: ninguém pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu confio nisso e eu fico firme nisso. Tomar também o capacete da salvação, bem, aquilo que protege a cabeça, e a única arma de ataque que nós temos é a espada do Espírito, sim? Que é a palavra de Deus. Se houvesse alguma dúvida, Paulo esclarece. Sim? E depois nós vamos ouvir gente falando, não, a letra mata, o Espírito que vivifica. Mas como assim? Sim, a letra mata. Mata a ignorância, sim? Pode matar os feitos de Satanás. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. E que seja ela a minha única arma. Nós precisamos por isso. Mas há um elemento da armadura que muitas vezes se esquece também. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, nós precisamos estar comunicados com o nosso general. Como que nós nos comunicamos com ele? Através da oração. E nós precisamos interceder por nós, mas interceder também por aqueles que estão ao nosso lado. É uma coisa muito interessante, não é? Essa questão. De novo, nós estamos numa batalha espiritual, irmãos. E uma batalha espiritual acontece ao nosso redor. Nós estamos em território inimigo. Não podemos pretender que isso não nos vai afetar. Nos afeta. Mas é muito interessante, por isso, ler o capítulo 10 de Daniel, porque nos prepara para aquilo que depois vai vir no capítulo 11 e capítulo 12. Sim? Ô, Perguntas pastor, até aqui, irmãos. Desculpa que pastor, eu eu, empolgado aí. eu, eu creio que passei despercebido essa questão aqui. No versículo 20 do capítulo 10. Versículo 20, 20. é, Sim. quem foi que falou com ele, com Daniel? Fala, meu senhor, visto que me deste força. Então ele me disse, quem? É um anjo, nós não sabemos quem é. Não Ah, sabemos é um homem. Sim, 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 pronto, pronto. até agora, ou seja, no capítulo 9, quem aparece é capítulo 9 ou capítulo 8? O Gabriel aparece onde? Acho que é no 8. Acho que é no No 8. 8. No 8, sim, no 8. Então, pode ser o Gabriel, não é? Mas nós não sabemos, aqui não fala, só fala que era alguém parecido a, ao homem, não é? Versículo 18. Uhum, Aquele que tinha aparência de homem, que é a mesma expressão ou a mesma descrição que tínhamos de Gabriel. Então, por isso que podemos falar que possivelmente foi Gabriel, não é? uhum, entendi. Pronto, alguma outra questão? Daiane, hoje não tivemos números. É, Graças a Deus, pastor. Deus é bom. O restante dessa interpretação vai vir nos outros capítulos, né? Que ficou meio em Sim, aberto, assim. é isso que estávamos a falar no início. A maneira correta de ler é ler capítulo 10 até o 12, porque essa é uma unidade, não é? É só uma visão. Tá bem. Mas por uma questão de tempo e de poder ir entendendo é que nós estamos só a ir por partes, não é? os três é um, é, pastor? O 10, 11 e o 12. Diga? Os três capítulos são um, é? Sim, os três são Olha, olha aí, hein? capítulo 10, porque o capítulo 10 é a apresentação, não é? Porque ali fala, versículo
Pronto, o versículo 21 continua a falar, não é? Eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade. Então, qual que é essa declaração? É aquilo que vem no capítulo 11 e no capítulo 12. Lembra, irmãos, que os capítulos foram colocados muito tempo depois na Bíblia, como uma maneira de ajudar a, a nós encontrarmos os textos. Mas isso não é inspirado, a divisão do capítulo. Vocês percebem ali no versículo 21, do capítulo 10, e o versículo 1 do capítulo 11, que eles cortaram. E isso é um erro, porque perdeu ali a conexão, né? Então, acontece isso, lamentavelmente. Mas no antigo tem. Diga? Mas esse corte só acontece nessas Bíblias recentes ou na antiga mesmo tinha, mas eles cortaram. Não, De uma parte em diante. na Torá, por exemplo, ou nos livros proféticos, nos originais, não aparecem os capítulos nem versículos. Não, mas tem essa palavra que o senhor falou que diz que cortou a Sim. continuidade. Não, o que cortou foi ali, no versículo 21, onde diz, não é? Mas eu te declararei que estás registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Eu, pois, versículo 1 do capítulo 11. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Ali deveria acabar o capítulo 10. Ah, entendi, É isso que eu entendi, falo que entendi. Esse versículo 1 é como sim. se ele voltasse lá no capítulo 9 no primeiro ano do Não, não, não. Por Dario. isso que Confunde, pastor. fica ali estranho, não é? Mas não há uma, ou seja, continua, não há uma divisão. Tá. O versículo 1 do capítulo 11 faz parte do capítulo 10, ou da conversa do capítulo 10. Não, eu digo assim, porque ele vai falar, a frase que ele fala aí, que no primeiro reinado do rei Dario, né? Que ele estava Sim, ali para animá-lo e fortalecê-lo. É o estudo da semana passada, não é? Primeiro reinado do rei Dario. sim. Só que ali ele está a dar informação. Não é que, ou seja, não é que, como que eu vou falar? O anjo, vamos supor, o Gabriel está falando, não é que Miguel veio para ajudá-lo contra o príncipe da Pérsia, não é? Uhum. Mas naquele tempo, Já estava fui ali eu para. que o animei. Ah, tá. Tá, isso que eu queria Ou entender. seja, entre os dois estavam a ajudar, essa é a ideia, não é? Ok. Porque possivelmente Miguel também estava a passar por, ou seja, a luta era complicada. Porque até a mesma luta, irmãos, de anjos contra demônios, vou complicar a questão, há regras que não podem ser ultrapassadas. Dedo no olho não pode não, né? É? Não, não Regras, pode. regras hierárquicas, é isso? Não. Ou seja, não é hierárquicas, mas sim, lembre que a luta, irmãos, a batalha é por Deus, em nome Uhum. de Deus, não em nome dos anjos. Eles não estão a lutar por eles próprios, assim como nós não estamos a lutar por nós próprios, não deveríamos. Não? Uhum. Estamos a fazer em nome de Deus. Deus. Judas fala disso. Judas, capítulo 11, só tem um capítulo, no versículo 9 diz, não é? Caso Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreende. Mas por quê? Se Miguel era o general, por que ele não podia pisar na cabeça do capeta, né? Já que nós usamos essa expressão?
É. Ainda tem gente que Principalmente ora, Deus, tem gente que diga. ora e pede, tem gente, eu já vi tanta oração, pastor, o pessoal pedindo para botar um anjo aqui, um Miguel ali, o Gabriel ali, não sei aonde. Sim, nós temos muito poder. Oh, meu Deus. Somos ultra poderosos, não é? Ah, não, é por isso, de novo, irmãos, por isso que nós precisamos da palavra do Senhor, não é? E que seja o Senhor a nos guiar, e entender as coisas se fazem do jeito de Deus, não do nosso jeito. E, e caímos muito facilmente nesse erro. Sim. Eu lembro que no tempo do seminário eu fiz uma viagem a, a Minas Gerais. Tivemos um tempo ali de treinamento missionário e tínhamos uma irmã que ela orava, pronto, o tempo de oração, não é? E ela orava e cada tanto ela repreendia, não é? E na sua repreensão ela falava Zui, Sui. Pronto, eu estava aprendendo português, mas não fazia sentido na minha cabeça. O que é Sui? Eu falei, mas o que significa Sui? Ah, não, não, é uma maneira de repreender demônios. Mas como assim? Sim, porque eles estavam acostumados a ouvir Sai. Então, mas Zui tem mais poder, não é? Ai, Senhor. Caramba, essa é nova, hein? De novo, assim. Essa é nova. Quando minha sogra vinha aqui, eu falava, Zui! Rapaz, ainda tá gravando isso. É pra ela ver Diga. mesmo. É pra ela Ainda tá ver mesmo. gravando. Ó, vigia, Está irmão. gravado, sim. Zui! Vai ficar para a sogra ouvir depois. Eita. Alguma outra coisa, irmão? Alguma outra pergunta? Eu não posso entrar no capítulo 11 porque aí nós precisamos de tempo de novo, sim? Pastor, quero comentar o versículo 12. Sim, Me ouve, pastor? Me ouve? sim, estou ouvindo, estou ouvindo. Não estava a reconhecer Sim, aqui como é que é? A a voz. linda voz. A linda voz, é a minha. Qual versículo? O versículo 12. Eu achei interessante a questão de. Então me disse, né? Não temas, Sim. Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Eu achei interessante, né? O final ali da frase, quando diz que foi por causa das tuas palavras é que eu vim. Eu fiquei pensativo em relação a isso, né? O que levou primeiro, o texto diz que foi ouvidas, né? Foram ouvidas suas palavras. E Sim. posteriormente, a causa, a razão, o motivo, a circunstância que fez ele vir foi exatamente as palavras. Parece que a minha mente foi lá no Novo Testamento, bom, agora não vou lembrar exatamente o texto que diz, né? Que a gente ora e não recebe porque a gente não sabe pedir. Mas parece que Daniel aqui soube pedir, né? E quando a gente vê a maneira que ele está orando, né? Se humilhando, aplicando o coração e compreender, eu acredito que a maneira que ele articulou a oração dele, né? Levou a resposta, né? Eu não sei se eu estou correto nisso, queria que o pastor me corrigisse, se a gente pode fazer essa correlação com o Novo Testamento, quando diz que a gente não sabe pedir, né? E o Espírito tem que interceder por nós. E até no final ali, depois que ele perde as forças, né? A boca dele se abre, né? Sem que ele queira, né? Parece que alguma coisa intercede por ele ali, a gente sabe que é um anjo. Mas ficando ainda no versículo 2, eu achei interessante, né? Que a motivação do anjo vir foi a causa foi as palavras dele, né? Foi a maneira que ele orou. Parece que Daniel orou da maneira correta, né? Agora, eu não sei se é exatamente porque ele sabia as palavras que ele ia falar, ou porque ele era um homem dedicado, ou porque a graça estava sobre ele, com certeza. Eu queria que o pastor agregasse um pouco aí nesse sentido também. Sim. Pronto. A expressão ali, a causa das tuas palavras é resposta às tuas palavras, não é?
seja, em resposta à oração. Ele vem como uma resposta de parte de Deus ao clamor de, de Daniel, não é? Mais que as palavras, é a atitude correta, não é? Por isso que diz ali, não é? Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. A atitude que Daniel tinha é, a resposta, ou seja, a resposta veio a ele, porque pela graça do Senhor, mas também por causa da atitude que ele tinha em oração. Ainda que Jesus, e aquilo que tu estás a falar, sim, é verdade, nós oramos mal, e Tiago é que fala disso, não é? Pedimos mal, nós não recebemos resposta porque pedimos mal, porque pedimos para o nosso próprio, ah, como que deleite, para as coisas que nós queremos, não é? Ou desejamos, no sentido, desejamos para o nosso benefício, não para benefício da obra do Senhor. E isso que nós falamos no início, qual que era o motivo da oração de Daniel? Por que Daniel estava a orar? Por que Daniel estava a jejuar? Era por causa da palavra do Senhor e da resposta que o povo estava a ter com essa palavra, né? Então, a resposta de Deus para ele veio porque ele é amado. Ali no versículo 11 fala disso, não é? Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, levanta sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Falando ele comigo essa palavra, levantei-me tremendo. Então, é a resposta de Deus à oração de Daniel. Jesus vai falar também outra maneira, no sentido de que se nós pedimos, iremos a receber, se nós batemos, vai se abrir. Sim? Ou seja, Deus responde à oração. Esse é o sentido. A questão é, nós não oramos. Como que eu vou orar corretamente? Usando a palavra do Senhor, aplicando-me ao estudo da palavra do Senhor, sabendo aquilo que agrada ao Senhor. Não sei se Claro. era mais ou menos isso, André. Sim, exatamente. Perfeito, pastor. Perfeito. A questão é a gente orar segundo a vontade do Pai, né? A gente consegue ter visto no registro da oração de Jesus, né? No Getsemane, né? Isso. E também na oração modelo, né? Que ele tem do Pai Nosso, né? Faça conforme a vontade do Pai. A gente tem um pouco de receio de falar, Senhor, faz conforme a sua vontade, né? Mas, vê se dá para fazer a minha aí, por favor. Senhor, eu tenho a minha vontade, não é? Mas pronto, se o Senhor quer fazer a sua vontade, está bem, não é? Mas se pudesse responder a minha vontade, seria ótimo. Perfeito, pastor. Obrigado. Ok. Alguma coisa mais, irmãos? Aqui? Não, aqui já estão a dormir, irmãos. Então, podemos orar, então, já que falamos de oração? Eh, e fazendo as duas coisas, irmão. Ou seja, aquilo que nós acabamos de estudar, que Daniel fazia, não é? A primeira pergunta que nós precisamos fazer é: o que o Senhor quer me falar com isso? O que hoje o Senhor está a falar-me com Daniel capítulo 10? O que será que o Senhor está querendo me ensinar, ou mostrar, ou evidenciar na minha vida? Número um, não é? Número dois, nós oramos e a atitude correta é reconhecendo que somos nós que precisamos de Deus, não é Deus a precisar de nós. Clamamos por misericórdia, clamamos por auxílio, e esperamos a resposta em Deus, conforme aquilo que diz na sua palavra. Lamentavelmente, hoje em dia, o pessoal prefere uma revelação de fora, que é a revelação que já está escrita. Não? É mais fácil. Mas, de novo, nós só temos respostas através
daquilo que havia, ou seja, da forma que Deus estabelece na sua palavra. E aquilo que Daniel fazia, ele buscava. Ele não, ainda que ele interpretava sonhos, ainda que ele tinha visões, é muito interessante, irmãos, ele procurava na palavra do Senhor, isso é impressionante. Me deixa muito envergonhado, não? Muito envergonhado. Ele procurava mesmo conhecer aquilo que Deus procurava entender aquilo que Deus estava a mostrar-lo, não é? E aquilo que Deus já tinha revelado. Vamos orar nesse sentido. Vamos fazer uma primeira oração nesse sentido, depois intercedemos ah, por os motivos de oração que possamos ter, tá bem? Eu vou pedir, André, tu podes orar, por favor, nesse sentido? ¿Consigues? Sim, pastor. Por favor, por favor. Pai, obrigado pela sua misericórdia, pelo seu amor. Nós te agradecemos por esta oportunidade, por esse momento tão especial, tão maravilhoso, impagável, Senhor. Esta bondade que o Senhor nos dispensa em conhecê-lo através da tua palavra, as Escrituras, Senhor. Nós te agradecemos porque fomos agraciados e o Senhor nos confirmou, Senhor, em Cristo Jesus, o teu Filho. Nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, reconhecendo, Senhor, com todo o nosso entendimento que em nós não há capacidade